Olá, tudo bem? Bom, então vamos dar continuidade aí, né? Refração, parte 2. Vou falar aqui algumas coisas. A primeira coisa que eu acho que vai ser importante eu falar aqui vai ser da equação da refração. Bom, existe uma fórmula para quando a gente estuda a refração, que é a fórmula que vai me permitir calcular o índice de refração. Perfeito? Esse IR é índice de refração que eu expliquei para vocês na aula da parte 1 introdutória, né? Então vamos lá. A equação ela é bem simples, tá? N, que vai ser o índice de refração, vai ser igual a C sobre V. Perfeito? Vou explicar aqui essa equação ainda. Calma. Mas índice de refração é C sobre V. Você tem que decorar isso daqui. Normalmente eu uso, né, uma frasezinha que é o namoro com você. Ou namoro com Viviane, sei lá. Você escolhe aí o que você acha melhor. Então, vamos para as grandezas. O que é o C? O C é a velocidade da luz. Isso quer dizer que isso é uma constante, que seria 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Ou seja, esse valor C é uma constante, perfeito? É a velocidade da luz, melhor ainda, é a velocidade da luz no vácuo. O que é o V? O V vai ser a velocidade da luz, só que com uma diferença. O C é no vácuo, aqui é a velocidade da luz no meio que você está estudando. Ou seja, por exemplo, velocidade da luz na água, velocidade da luz no vidro. Então aqui já não é uma constante. Por que não é uma constante? Porque depende do meio. A luz vai ter uma velocidade diferente em cada meio que ela tiver. Só relembrando, né? Só relembrando uma coisinha rapidinho aqui, que é o seguinte. Relembrando, ó, isso aqui é você pensando, porque eu já falei sobre isso. Tudo bem? Relembrando, eu posso escrever de forma equacional, que eu já falei, que é o seguinte. No ar, se você está analisando o ar, perfeito? C é aproximadamente igual a V. Ou seja, a velocidade da luz no ar é praticamente igual à velocidade da luz no vácuo. Perfeito? E é daí que a gente tira o raciocínio, que você olha para essa conta e pensa, bom, qual que é o índice de refração do ar? Para eu calcular o índice de refração do ar, eu preciso da velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no ar. Se a velocidade da luz no vácuo ela é praticamente igual à velocidade da luz no ar, significa que eu estou dividindo esse C aqui por um número que é praticamente igual a ele. Então, isso daqui, né, um número dividido pelo outro, vai dar quanto? 1. Perfeito? Isso para o ar. Para o vácuo ainda fica mais fácil de ver, porque o índice de refração do vácuo vai ser C sobre a velocidade da luz no meio, mas não é o vácuo, que não é C. Então, C sobre C, aí que dá 1 mesmo. Repara, esse 1 aqui é um 1 aproximado. Esse 1 aqui mesmo é o 1 constatado. Perfeito? Ainda analisando a equação, vou reescrevê-la aqui embaixo só para fins didáticos. N igual a C sobre V. Ainda analisando essa equação, eu já havia falado, mas não custa lembrar, você consegue constatar aqui que a velocidade C é a maior velocidade que a gente tem. A maior velocidade possível para algo no nosso universo, presta atenção no que eu acabei de falar, maior velocidade possível para algo atingir no nosso universo, primeiro requisito é que ele não tenha massa e o segundo requisito é que ele não esteja propagando em algum meio que tenha, né, algum meio corpóreo, por assim dizer, né, que seria o vácuo, é 3 vezes 10 a 8, que é a velocidade da luz, que é a maior velocidade que a gente tem no universo. Se eu quero calcular o índice de refração do vácuo, eu sei que C é 3 vezes 10 a 8, e eu sei que a velocidade do vácuo, por óbvio, também é 3 vezes 10 a 8, eu chego na conclusão que eu acabei de falar para vocês, que vai dar 1. Agora, presta atenção. E se eu analisar esse V aqui, só é possível que essa velocidade aqui seja menor
do que esse valor que eu acabei de apresentar. Ou seja, eu estou dividindo um número só na possibilidade da divisão do número menor do que aquele. O que significa que, como resultado, esse número aqui, vou até apagar isso aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Isso aqui, se não for no vácuo, deixa eu escrever aqui porque aí fica mais fácil. Se não for no vácuo ou no ar, se não for no vácuo ou no ar, vou escrever aqui, o índice de refração N, ele tem que ser maior do que o número 1. Tudo bem? Como que eu sei disso? Por óbvio, imagina que eu estou fazendo uma divisão. Eu estou imaginando uma divisão. Presta atenção nisso daqui. Isso aqui é matemática básica, né? Mas não custa lembrar. Imagina que eu estou fazendo uma divisão. Imagina que eu vou pegar o número 2, perfeito? E eu só posso dividir por um número menor do que 2, perfeito? Então, se eu pegar 2 e dividir por 1, calculadora na mão, essa conta vai dar 2. Se eu pegar 2 e dividir por 1,5, isso aqui é a mesma coisa que 20 dividido por 15, né? Que vai ser a mesma coisa que aqui eu poderia pegar aqui, só para a gente treinar um pouco essa simplificação para ficar mais fácil, por 2 dá 10. Aliás, por 2 não, né? Vamos pegar aqui pegar por 5, né? Fica mais fácil, pelo amor de Deus, né? 5. Por 5 aqui dá 4, por 5 aqui dá 3. Perfeito? Então, seria a mesma coisa que 4 terços. E 4 terços, aí você vai lá ali no cantinho. 4 dividido por 3 dá 1. Dá 3, vírgula aqui, 0. Ó, eu fazendo bobagem aqui. Não a conta tá certa, né? Dá 1, dá 3, sobra 1, vírgula, 0, 3, 3, 3, 3, 3. Então, isso daqui dá 1,333. Ou seja, para que eu fiz isso daqui? Só para você entender o seguinte, se você imaginar qualquer número x e dividir sempre por um número menor do que x, você vai ter que encontrar um número, por óbvio, maior do que 1. E é por isso que isso daqui vai ser sempre uma verdade, perfeito? O índice de refração vai ser sempre maior do que 1. Você não precisa saber de cor, mas você precisa saber que o índice de refração em qualquer meio que não seja o ar vai ser maior do que 1. Perfeito? Essas são as primeiras considerações aqui. O que eu tenho de importante para você é você guardar, né, você entender e decorar, infelizmente não tem outra solução, o namoro com Viviane, ou índice de refração é C sobre V, ou namoro com você, ou seja o que for. Perfeito? E agora nós vamos para a segunda parte da aula, que ela é extremamente importante, que eu já dei uma prévia na aula passada, mas agora a gente vai aprimorar um pouquinho, que são os diagramas, que nada mais é do que a representação do que está acontecendo, diagramas do que está acontecendo com um feixe de luz. Então vamos imaginar aqui, vou dar algumas situações, tá? Vou pegar a minha régua aqui, vou imaginar algumas situações aqui que eu vou chamar de ABC, por exemplo, né? Existem mais, né? Vou imaginar o seguinte, imagina que aqui eu tenho a divisão do meio, tenho o meio aqui eu tenho uma outra representação, e aqui eu tenho uma outra representação. Só para ficar mais fácil agora, eu vou imaginar que este meio aqui, que é comum aqui, eu vou chamar de seja o ar, por exemplo. E aqui eu tenho 2 para ficar mais fácil a água. Perfeito? Ficou meio embolado aqui, deixa eu escrever esse negócio de novo. Ok? Aqui eu teria a água. Beleza? Bom, isso vale para todos os três, tá? Os 3 tracejados de vermelho são a parte de cima ar e a parte de baixo água. Vamos colocar aqui, vamos imaginar que aqui eu tenho um feixe aqui, tenho um feixe de luz aqui, ok? Um certo ângulo qualquer, vou representar esse feixe de luz monocromático na cor laranja.
Perfeito? Pá, bateu aqui. Perfeito? E nesse 2 aqui, vou imaginar que agora o feixe venha, por exemplo, assim, pá, ok? Tá vindo aqui. E vamos imaginar que na minha situação 3, agora eu tenho o inverso. Eu tenho um feixe vindo da água e indo para o ar. Opa, desci aqui sem querer a régua. E vou ter que redesenhar aqui, um minutinho aqui, porque sem querer eu dei um Ctrl Z aqui que apagou. Então vamos lá. Fiz aqui, pá. E aqui um feixe que vem da água para o ar, que seria o sentido contrário aqui. Pá. Ok? Beleza? Bom, tirar essa régua aqui por enquanto. E aqui eu vou dar a setinha para indicar a direção de onde o feixe está vindo. Legal? Isso aqui é clássico e aparece em prova de tudo quanto é tipo de jeito. Perfeito? Então eu tenho essas 3 situações. O que nós vamos analisar aqui é o que vai acontecer na forma de diagrama quando esse feixe de luz muda o meio. Então, esse feixe de luz, o que vai acontecer com ele? Ele vai fazer o seguinte. Se eu imaginar aqui o feixe aqui nessa minha situação, deixa eu ver se eu consigo deixar isso, a régua um pouquinho mais para cá. Como eu havia falado para vocês, bom, se não houvesse mudança de meio, o feixe ia continuar reto. Então você imagina, por isso que está trastejado, você está imaginando que esse feixe continuaria reto aqui. Perfeito? Para saber o que acontece com ele, eu preciso desenhar a normal. Normal é aquela reta imaginária que forma 90 graus com a superfície, né? Nesse caso, 90 graus entre a separação dos meios. Vou utilizar um roxo aqui para normal. Então, pá! Desenhei aqui a normal. A normal ela é uma reta imaginária, tá? Não fiz ela trastejada. Deixa eu fazer ela trastejada para você não ficar doidão. Então, ela é uma reta imaginária. Trastejei aqui a normal. Aqui, às vezes, você encontra ela como se não fosse trastejado, tá? E N, para representar ela. E aqui a pergunta é, beleza, o feixe está vindo aqui, se não houvesse separação, ele iria continuar onde está trastejado, mas há separação. E agora você pensa, esse feixe de luz, ele se propaga com maior facilidade no ar ou na água? Poxa, no ar é muito mais fácil, índice de refração é igual a 1. Na água é mais difícil. Então, como que a gente representa isso na forma de um diagrama? Eu tenho que verificar que essa reta aqui, ela faz o quê? Ela aproxima da minha reta normal. Perfeito? Se eu chamar aqui de velocidade V1, chamar aqui de velocidade V2, posso afirmar com certeza que V1 é maior do que V2. Houve uma diminuição da velocidade na propagação desse feixe. Perfeito? Tranquilo? Bom, e agora olha para esse caso aqui interessante, que agora o feixe está vindo 90 graus com a superfície. O que eu tenho que fazer? Bom, se não houvesse separação do meio, o que eu faço? Eu imagino que esse feixe iria continuar sem nenhum problema. Ok? Perfeito? Bom, para eu saber o que acontece com o feixe, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar a minha normal. E a normal, adivinha? Ela está exatamente sobre o feixe, que é essa parte aqui em roxo, que eu estou desenhando aqui e escrevendo aqui um N. Então, olha só que interessante nesse caso. Nesse caso aqui, o que vai acontecer com o meu feixe? O meu feixe ele vai continuar. Ele não vai aproximar, ele não vai afastar da normal. É aqui que mora a pegadinha. Nesse cara, sofre refração? Sofre refração. Por quê? Porque mudou de meio e sofreu refração. Sofreu refração. Essa aqui é a maior pegadinha que eu poderia fazer sobre esse assunto. Mais do que isso, se eu chamar aqui de velocidade V1, chamar aqui de velocidade V2, repara, não aproximou e nem afastou da normal. Velocidade mudou? Mudou. Mudou, mesmo que não haja. Aqui ela está na água, aqui está no ar. Então significa, na parte de cima está no ar, na parte de baixo está na água. Então, mudou sim.
velocidade V2 menor do que a velocidade V1. Houve refração e mudou. A única coisa que é que a representação do diagrama aqui vai ficar de forma retilínea e vai continuar nos 90 graus. Ok? Muita atenção para isso daqui, tá? Se a prova quiser ferrar um aluno, ela cobra desse jeito. Perfeito? Eu cobraria dessa forma. Bom, e o que acontece? Aqui a gente já tem uma situação um pouco diferente. Aqui a gente tem uma situação de onde o feixe está vindo aqui. Se não houvesse essa mudança de meio, se não houvesse, né, se ele não passasse da água para o ar, nesse caso, a gente imagina, desenha um trastejado, tudo isso que eu estou falando, gente, vocês têm que fazer na questão. Você tem que desenhar o trastejado imaginando, é assim que funciona. Não é à toa que eu estou mostrando isso aqui, não. Beleza? Bom, e aqui eu sei que na divisão eu vou ter a minha reta normal. Beleza? N aqui. N aqui. Tudo bem? Nossa, que N horrível. N aqui. Tudo bem? E agora eu tenho que pensar. No caso, para a gente analisar, que a gente está analisando os exemplos, nós sabemos que a parte de baixo, eu vou só reescrever aqui porque ficou lá do outro lado, essa parte de baixo é a água e a parte de cima é o ar. Perfeito? Então agora ele está vindo da água para o ar. O que significa que no ar ele vai propagar de forma mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Por quê? Porque isso daqui eu estou lidando com um feixe de luz. Tudo que eu estou falando para vocês vale para a luz. Bom, e agora como que eu represento isso? Poxa, se eu sei que quando é mais difícil aproxima da normal, quando é mais fácil, o que acontece? Afasta da normal. Então eu vou desenhar um feixe de luz aqui afastando da normal. Beleza? Então é aqui que acontece o pulo do gato. E agora, se eu chamar aqui, de novo, chamar aqui de 1 e de 2, mantendo 1 e 2, nesse caso, a velocidade em 2 menor do que a velocidade em 1, do mesmo jeito, só que aqui, ó, você tem que lembrar que nesse caso vai haver um afastamento. Ou seja, ele afasta, né, da minha reta normal. Perfeito, pessoal? Então eu te expliquei a fórmula e te expliquei os diagramas disso daqui. Você pode brincar com isso, não importa quantas camadas que você imaginar. Vamos fazer só um exemplo aqui e aí a gente termina aqui a nossa aula com esse exemplozinho aqui. Então vamos lá. Vou imaginar aqui que eu tenho meios aqui, ó. Tem um meio aqui, aí aqui eu tenho um outro meio, aí aqui eu tenho um outro meio, ok? Vou te explicar os meios, não esquenta a cabeça não. Vamos chamar isso daqui, ó. Vamos dar nomes. Vou chamar essa parte aqui de meio 1, essa parte aqui de meio 2, essa parte aqui de meio 3 e essa parte aqui de meio 4. Perfeito? Estou imaginando isso daqui. E eu vou te dar um raio, tá? A gente vai tentar entender como que funciona. Vamos pegar aqui, ó. Vamos vindo daqui de baixo, ok? Vamos imaginar que eu tenho esse trajeto aqui da luz, ó. A luz vem aqui, pá, bateu aqui, aí de repente aqui a luz fez isso aqui, pá, aí na mudança do meio aqui ela fez assim, fez aqui, legal? E aqui ela passou reto, perfeito? Então criei um exercício aqui para a gente dar uma analisada no que aconteceu. Então vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Legal? Aqui eu tenho a seta aqui eu tenho uma seta aqui eu tenho uma seta aqui e aqui, né, a outra seta aqui. Então vamos lá. A luz fez esse trajeto aqui meio esquisito e eu quero a relação entre os índices de refração, ou seja, N1 é maior, menor ou igual a N2, que é maior, menor, a gente vai fazer uma relação de desigualdade aqui gigante.
Vamos tentar analisar um por um, perfeito? Bom, se eu estou analisando aqui, vamos pegar a primeira refração que acontece, óbvio, nessa divisão aqui. O que eu tenho que fazer? Bom, vou marcar aqui de laranja. Esse é o ponto. Imaginar uma reta normal. Não estou pegando a régua, mas estou imaginando aqui. Uma reta normal aqui. Perfeito? Tudo bem? Bom, se esse cara tivesse diminuindo a velocidade, né? Se você imaginasse que esse aqui seguisse reto, aqui assim, se ele tivesse diminuído, ele teria que aproximar da seta laranja. Então não tá. Aqui, só de olhar aqui, eu já sei que N1, perfeito, tem que ser maior do que N2. Índice de refração do meio 1 é maior do que o índice de refração do meio 2. Aí nós vamos aqui para o 2 e para o 3. O que eu faço? Marco aqui, esse é o ponto de interseção. Eu sei que a minha reta normal está aqui, formando 90 graus. Não dá muito 90 graus não, mas serve para a gente entender. 90 graus. E eu imagino que se não houvesse essa mudança, essa seta aqui iria continuar como se nada tivesse acontecido. Cara, de 2 para 3, está aproximando ou está afastando? Está claramente aproximando. Então eu posso afirmar que N2 é menor do que N3. N3 é maior. É como se o N3 fosse a água e o N2 o ar. Perfeito? Agora vamos olhar para o N3 e para o 4. O que eu tenho que fazer? Peguei aqui a minha reta normal. Opa! Aqui tem um negócio interessante. Por quê? Porque aqui eu não consigo afirmar se nem se aproximou e nem se afastou. Mas aqui tem um negócio interessante. Aqui não é 90 graus. Não é aquele exemplo. Se não é 90 graus e não houve essa, né, nem aproximação e nem afastamento, o que acontece? Cara, eu posso afirmar, sem dúvida nenhuma, que N3 e N4 é o mesmo meio. Perfeito? Repara, aqui eu tenho uma situação onde há um ângulo, eu verifico esse ângulo, e não há desvio. Se não há desvio, N3 é igual a N4. Se não for igual, eles são praticamente iguais, perfeito? Mas normalmente em questão de prova a gente coloca que esse meio aqui é igual, perfeito? Bom, então foi essa aula aí que eu acho interessante, né? Discutir com vocês a equação, discutir com vocês a questão do diagrama, que ele é muito importante, muito mais é cobrado o diagrama do que a própria equação por si só, perfeito? Essas situações, e aí você tem que agora, né, aprimorar esses conhecimentos. Ainda nós não esgotamos o assunto, na aula que vem a gente ainda tem que verificar ainda algumas coisinhas sobre o que é a lei de Snell, a gente tem que verificar sobre a tal da reflexão total, que também é muito cobrada, e alguns exemplos aí de refração para você entender como que isso funciona na prática. Perfeito? Ok? Então te vejo na próxima aula. Muito obrigado.